inspirada pelo livro, eu decidi fazer uma coisa que eu não fazia há, sei lá, muitos e muitos anos. Eu vou escrever um diário. E aí eu peguei esse caderninho aqui, sem pauta mesmo, que é da livraria Gato Sem Rabo, tem até uma cinta aqui, né? A livraria Gato Sem Rabo é uma livraria daqui de São Paulo, que só vende livros escritos por mulheres. É muito bonitinha essa livraria, eu amo de paixão, fica bem no centro. E aí, da última vez que eu fui lá, que foi no dia do meu aniversário, eu ganhei de presente da Johanna, que é a dona da loja, esse caderninho que é deles, junto com uma eco bag ainda, então eu vou aproveitar. Eu já tinha falado pra ela que eu tinha pensado em, quem sabe, um dia transformar, não em um diário, mas numa coisa que tá meio que na moda, que é o morning page, sabe? Que é você escrever quando você acorda, assim, sabe? Tipo, sempre, transformar isso num hábito, mas vai ser agora um diarão mesmo. Vamos ver quantas páginas eu vou escrever. Vou ficar uma semana então escrevendo todos os dias nesse diário. Fazer disso mesmo um hábito, uma rotina. Eu sei que as proporções são diferentes, as épocas são diferentes, não tem nem comparação a minha vida com a da personagem, mas ainda assim acho que vai ser um desafio muito interessante. Faz muito tempo que eu não escrevo nada. Vamos ver como vai ser. Bom, eu terminei esse livro aqui no dia seguinte. Eu acho que eu terminei o livro do Gil, ou no mesmo dia. Foi muito rápido até. Quem não viu esse vídeo, esse plot twist muito doido, acabou que o meu primeiro livro do ano foi do Gil do Vigor. E eu achei que ia ser esse, ou que ia ser o Caderno Proibido. Acontece que... Nossa, assim, foi muito difícil terminar de ler esse livro, sobretudo por conta de um dos capítulos que é narrado meio que em pensamentos, assim, tá vendo? Em frases, porque é a história da menina que vive meio que dentro de um game, assim, ela é uma espiã, ela é uma personagem dentro desse game, porque esse livro se passa em um tempo meio que futuro, onde existe uma rede social onde você pode deixar as suas memórias, né? Na verdade, não só isso, tem várias coisas que você faz nessa rede social aí, tem até umas sacadas muito boas de que, por exemplo, com essa memória eterna, porque você não é obrigado a deixar lá as suas memórias, mas todo mundo quer deixar as memórias ali, quer ter acesso a outras memórias, então também é uma coisa interessante porque você pode ter, sei lá, acesso à memória da sua mãe de um momento em que você quer entender o que ela pensou, mas também, claro, né, as famílias aqui são totalmente desestruturadas, inclusive as famílias que aparecem numa Visita à Cura do Tempo. Pois bem, aí esse capítulo aí, que é narrado por essa menina, que na verdade ela é tipo uma hacker e tal, tem umas cenas violentíssimas, sem nenhum pé nem cabeça. Cara, assim, não foi nada. Apesar de ter boas frases, de ter também uma crítica que é muito interessante sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo e o que a gente tem disponibilizado a troco de nada, né? Ele chama a Casa de Doces porque é tipo João e Maria, a história de João e Maria, né? Você tá numa casa de doces que parece que é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, no caso a internet, e aí com essas redes sociais parece que é tudo incrível, mas no final você vai percebendo que primeiro tá todo mundo desesperado e é todo mundo meio que infeliz, tá ligado? E a gente percebe através disso, só que uma hora alguém cobra por esses doces, né? E tem até um dos personagens que ele fala assim, não, mas as pessoas não vão se entregar dessa maneira. E aí a galera, uma outra pessoa responde assim, cara, eles já estão entregando em troca de música, tá ligado? Tipo, relaxa, eles vão fazer pior. Resumindo, assim, esse mais um. Olha, aconteceu, eu falei mal de um livro na internet. Nunca pensei que fosse possível.
Esse aqui é o meu diário de, sei lá, quantos anos que eu tinha. Olha que bebecica, meu Deus. Bom, de qualquer jeito, tem umas colagens. Tem até uma colagem de macarrão que eu fiz. Olha que beleza. De qualquer jeito, o primeiro relato foi em 2001. 99 eu tinha 7, 8, 9. Então eu tinha 9 anos aqui nesse diário. Tem muitas declarações de amor, tem muitas correções também, tem uma boletim, afinal de contas era uma garota CDF que gostava de mostrar que eu era CDF. Então assim, que depois eu corrigi, passei a limpo o diário, na verdade, com uma caneta vermelha, tá vendo? Que aí eu corrigi os meus próprios erros gramaticais. Olha só, olha essa pessoa, misericórdia, né? Pois bem, tudo isso para dizer algumas coisas em relação ao diário. Eu vou começar falando do diário em si e depois eu falar sobre o livro em si, tá? Eu queria já falar sobre uma parte que a Valéria, que é a personagem aqui, a protagonista desse livro, fala, que é na página 240, que ela tá falando sobre o diário em si. Toda vez que eu escrevo neste caderno, sinto estar cometendo um grave pecado, um sacrilégio, parece-me conversar com o diabo. Ao abri-lo, minhas mãos tremem, eu tenho medo. Vejo as páginas em branco, repletas de linhas paralelas, prontas para acolher a crônica de meus dias futuros, e mesmo antes de vivê-los já fico perturbada. Sei que minhas relações aos fatos que anoto em detalhes me levam a me conhecer mais intimamente a cada dia. Talvez existam pessoas que, conhecendo-se, conseguem se tornar melhores. Eu, porém, quanto mais me conheço, mais me perco. De resto, eu não sei quais sentimentos poderiam resistir a uma análise impiedosa, contínua. Nem quem, vendo-se em todas as suas ações, poderia ficar satisfeito consigo mesmo. Penso que é preciso escolher a própria linha de conduta na vida, afirmá-la perante nós mesmos e perante os outros, e depois esquecer aqueles gestos, aquelas ações que contrastam com ela. É preciso esquecê-los. Minha mãe sempre diz que tem sorte quem possui pouca memória. E aí, de fato, né, um diário e um caderno é uma memória ali na sua mão, né? É uma memória escrita. E foi até interessante porque, querendo ou não, o Casa de Doces, da Jennifer Egan, também lida com a memória e como a gente lida com a memória no nosso dia a dia e nas redes sociais, na internet e tal, né? E aí tem uma página, que tem uma parte aqui que ela fala, isso de volta do Caderno Proibido aqui, que ela fala uma coisa muito interessante, que se alguém do trabalho dela, que ela é uma mulher que trabalha, descobrisse, né, trabalha no escritório, eu digo, descobrisse que ela tem um diário, ela ia, todo mundo ia zoar muito da cara dela, né, e ela fala assim, eu perderia todo o prestígio, os colegas iriam rir de mim, tenho certeza. É estranho, nossa vida íntima é o que mais importa para cada um de nós. E no entanto, devemos sempre fingir vivê-las quase sem nos dar conta, com desumana segurança. Então, olha que loucura, né? E a gente tem isso nas redes sociais, porque o que é o Instagram, o que é aqui o YouTube? É mais ou menos assim, vocês pediram muito vlog aqui, é mais ou menos a gente transformando a nossa vida pessoal, o que acontece na nossa vida, no dia a dia, num sentido mais amplo. Né? Eu vou pra Bahia, eu tiro fotos, eu faço vídeos da Bahia. Não basta mais eu só contar pra alguém estou indo pra Bahia, acabou, né? Eu preciso mostrar como foi isso. Então é a minha vida pessoal sendo amplamente divulgada. Mesmo que eu não tivesse um canal, mesmo que eu não tivesse tão presente nas redes sociais, ainda assim, né? Algumas fotos, de alguma maneira, eu ia querer levar a minha vida pessoal, as minhas memórias das coisas que eu faço para fora, sendo contando pros amigos, sendo postando nas redes sociais, sendo fazendo um vídeo, um vlog, ou sendo escrevendo um diário. Enfim, e aí aqui, quando eu tô escrevendo nesse diário hoje, agora, uma mulher de 30 anos, eu percebi que o começo desse meu diário aqui, dessas minhas anotações, elas foram muito mais poéticas do que de diário em si.
né? E aí eu tava meio que pensando, qualquer coisa eu posso aproveitar esse diário pra incitar a minha tentativa de escrita, sabe? Pra que eu tenha esse exercício de escrever diariamente. Só que depois de um tempo, né, eu comecei a escrever como um diário mesmo. Então tem, por exemplo, aqui, atrasada, consumida pelo que me anseia, já não sei mais se quero escrever. Hoje eu tô bem irritada, dormi mal. Era o que. Nem eu entendo a minha letra. Era a TPM misturada com tudo. Olha como tá no tom diário. Mas se eu ler pra vocês o primeiro texto que eu escrevi nesse diário, olha só. Quem viveu na minha cidade podia contar com a ideia de aviões passando. Sabe assim? Tão perto, tão baixo quanto nossas mãos e não sei o que parecia poder alcançar. Era uma conexão nossa com outras vidas paralelas, aquelas que vivíamos sem pensar. Lembro que ficava imaginando se da janela alguém amava, se passaria por nosso telhado e pensaria: aquela é a casa que não passo nunca, mas ali mora alguém que amo. Olha aqui, né, que tentativa de uma escrita mais poética. Não sei se eu consegui, mas era meio que isso, era uma brisa, né? Eu pensando na minha vida, na minha infância, na minha cidade e nas outras vidas que além da minha. Então, assim, muito interessante esse fato de que esse exercício que a Valéria fala aqui, né? Esse exercício de conhecimento, que, claro, eu não entendo como um pecado, porque eu sou uma mulher já moderna, né, que a gente não tem mais as mesmas coisas e pensamentos que a gente pensava, que as mulheres pensavam nas décadas anteriores, né, que uma mulher precisa se casar, que uma mulher precisa ter um dono, né, tem várias vezes que a Valéria fala isso, que ela acha que a mulher tem que pertencer a alguém para ser feliz. Tem até uma cena que uma amiga dela que é moderna, porque ela é desquitada, né, ela é separada e se envolve com vários homens quando quer, ela fala que o erro da felicidade, o erro das mulheres é buscar felicidade todos os dias. Então, olha que loucura, né, isso. Eu sei que a gente não tá mais nesse lugar, mas ainda assim, de alguma maneira, me parece muito mais natural eu postar nas redes sociais sobre o meu dia a dia do que eu escrever um diário, porque me parece infantil a escrita num diário, e não é. Né? Esse exercício de autoconhecimento e também e também lida com essa coisa desse conhecimento que você fica pensando, por que exatamente eu fiz isso, né? Por que exatamente eu falei desse jeito? E aí, quando eu começo uma escrita num diário que é mais poética e vou indo para um tom mais pessoal, nada mais é do que eu com medo de uma Tati no futuro ler aquilo, ou outra pessoa ler aquilo, que também é uma coisa que passa muito aqui no Caderno Proibido. Ela tem medo até de jogar o diário fora, sem queimá-lo, porque ela tem medo de alguém ler o diário dela e descobrir coisas sobre ela, ou então ela tem medo de atravessar a rua e ser atropelada com o diário nas mãos. E que aí alguém pegaria o diário e leria. E descobriria que ela é muito mais do que aquela mulher dona de casa, né? É muito mais do que a mamãe Valéria. E é meio que isso. Também, de alguma maneira muito inconsciente, agora consciente porque eu estou contando pra vocês, o fato de eu escrever um diário de uma maneira poética no começo é também esse medo do futuro, de eu me achar infantil. Que loucura, né? Que pesado. E aí, eu quero continuar tentando fazer isso, tentando escrever. Foi engraçado porque eu tava escrevendo, eu escrevia de manhã e à noite, né? E aí uma hora eu tava escrevendo à noite, e aí o meu companheiro já tinha dormido, e ele deu uma acordadinha assim e viu eu escrevendo, ele falou, um diário? E aí aquilo me deu uma vergonha, assim, e eu tipo... mas é por um desafio que eu tô fazendo, pro Valer um livro. Ele falou, não, cara, que lindo, que ótimo, bacana, é isso mesmo, escreva num diário. Sabe, mas na minha cabeça eu me justifiquei antes de qualquer coisa, sabe? É só um desafio, tá tudo certo. Mas enfim, vamos ver, né? Esse vídeo não vai acabar aqui no sentido de que eu quero continuar tentando, fazendo isso, né? Bom, e aí, sobre o livro em si, né? A gente conhece, então, a Valéria. A Valéria é essa mulher dona de casa, mas ela também teve que trabalhar para conseguir ter mais dinheiro na casa, o que por si só já é muito moderno, tá? A gente tá falando aqui da década de 50, tá? Na Itália. E a Valéria, ela já perdeu a identidade. Ela tem 2 filhos,
né? A Mirella e o Ricardo. A Mirella é uma jovem já feminista, é uma jovem que já entende um pouco que o lugar dela não, que a história dela talvez não possa ser igual à história da mãe. Inclusive ela é bem ríspida, ela tem relacionamentos com os homens que ela quer, ela passa por uma questão no meio do livro que é um apontamento da sociedade com uma pessoa que ela tá se relacionando, que eu não vou contar porque é spoiler. De qualquer jeito, e essa mãe que sempre a confronta, né? Que sempre a coloca nesse lugar de você pode envergonhar a nossa família, né? Enquanto isso, o próprio casamento da Valéria com o Michele, que é o marido dela, né, que na cabeça dela era um casamento perfeito, ele a chama de mamãe, ela não tem nome. Então, logo no começo, quando ela compra esse caderno, que é um caderno proibido, ela não é só um caderno proibido porque ela vai fazer daquilo um diário, e que por si só já é uma afronta, mas também porque não poderia ter sido vendido pra ela num domingo, por conta do pós-guerra e etc. Ela esconde o diário, ela fica o livro todo querendo esconder o diário, querendo queimar o diário, trocando o diário de lugar, tendo medo que alguém a visse escrevendo, qualquer pessoa, né? E ela até conta, inclusive, que o Michele, que o marido dela, só começou a chamá-la de mamãe depois que a mãe dele morreu. Então você vai percebendo essa relação dessa mulher que já perdeu completamente a identidade e que tem em algum lugar dela mora uma coisa, um desejo de ser além disso, mas em outro lugar ela acha que ela precisa ser desse jeito, que ela não tem um outro caminho para seguir, né? E além disso, a gente também tem uma questão que ela começa o diário falando que o nome dela é Valéria e que ela acha muito louco ler aquele nome, porque ninguém mais a chama de Valéria, nem o marido a chama de Valéria. Né? Ela não tem nome, olha essa perda de identidade. Ela fala que a única vez que ela se sentiu consciente do próprio corpo e da própria persona foi quando ela pariu os 2 filhos, porque fora disso ela sempre se sentia num não lugar, e que agora que os filhos dela estão maiores, ela se sente inclusive mal porque ela se acha inútil. Quando ela tá no trabalho, ela inclusive faz questão de ter uma relação profissional, porque no trabalho ela não é a mamãe, mas no trabalho ela é só a coordenadora que tá lá trabalhando, né? Ela também não pode ser mais nada além disso. E ninguém também se interessa muito pela vida dela, né? E aí é muito louco porque essa relação dessa mulher que acha que o caderno é o próprio demônio, né? Que acha que aquele diário, que o fato dela se reconhecer, se entender e questionar, o problema é o se questionar, né? Tem uma cena que o marido dela, ele sempre lê jornal. E aí ela fala assim, poxa, a ele é dado esse direito de se politizar, de entender o que tá acontecendo no mundo. A mim esse direito não é dado, porque eu não tenho, primeiro, nenhum momento de tranquilidade onde eu possa ler o jornal. Eu sempre preciso fazer algo, eu não tenho um momento de ócio, porque o momento de ócio para uma mãe, para uma mulher dona de casa, é sempre entendido como, a mulher não tá fazendo nada, é uma vagabunda, né? E nem ela se deixa ter esse momento de ócio, porque o caderno já representa para ela a maior fonte de pecado. E aí ela também fala no começo, né, de que as pessoas, os filhos riem dela, né, quando ela fala que ela poderia ter um diário, quem sabe, porque a uma mulher não lhe cabe pensar, né? E ela fala que ela tem medo de perder a única fonte de felicidade dela, que é o cansaço. Então, quanto mais ela trabalha, quanto mais ela vive pelos filhos, mais ela se sente útil, mais ela se sente no seu papel de mulher, né? E tem uma cena gloriosa aqui, porque a gente tem sempre esse contraponto desse casal de filhos que ela tem, e o Ricardo é um menino bobo, machista, e que ela também o trata como esse menino, esse bebê que é o menino dos olhos dela, enquanto a Mirella, que é feminista, que quer uma liberdade, que quer sair de casa e que tem, né, os próprios conceitos dela. Tem uma cena que os dois brigam e que ela acha, e que ela conta no diário, e conta no caso pra gente que tá lendo, que ela acha que a Mirella é mais forte, mais inteligente do que o irmão. E só por causa disso ela tem vontade de bater na Mirella. É isso, tá ligado? É isso, é exatamente isso. E aí, enfim, ela vive
nessa renúncia, ela vive pedindo desculpa, ela fala, não sei porquê, quando eu tô em casa eu sempre tenho vontade de pedir desculpas. E é também essa tentativa de se descobrir. Cara, é muito poderoso esse livro, assim, é realmente espetacular. Fiquei feliz de finalmente uma leitura que tenha me preenchido dessa maneira, e fiquei feliz também de fazer esse desafio aqui com vocês. E leiam, me lembrou muito de fato a Helena Ferrante, né? Dizem que a Helena Ferrante se inspirou na Alba Sepedes, inclusive, e eu tô contra a luz. Inclusive, numa tentativa ali, primeiro que se passa na Itália, tem tudo isso, e aí também tem um lance de que ela usa alguns verbos muito parecidos. Por exemplo, quando ela vai falar sobre relações, ela fala quando eu frequentava fulano, que pra mim é uma das coisas mais bonitas da Helena Ferrante, né? Quando ela fala desses relacionamentos humanos. Enfim, pensem aí, me contem aí embaixo se vocês têm um diário, se já tiveram um diário, e se pensam como eu, se sentiriam vergonha de ter um diário nos dias de hoje. Será? Que isso daqui é um diário, né? Eu tô conversando com vocês enquanto eu rego plantas, por exemplo. É uma coisa mais pessoal do que isso?